Muito boa noite, caro telespectador, e saudações extensivas a si, caro internauta, que uma vez mais entra conosco nesta emissão do programa Nas Margens do Chivef, onde em que vamos uma vez mais conversar com o professor Pedrito Cabrão, que nos vai falar a partir da cidade da Beira, na província de Sofala, uma das províncias que foi severamente afetada por essas inundações que se têm registrado um pouco por todo o país. Professor, é bem-vindo, boa noite. E como é que está a situação aí na cidade da Beira? Como é que está o tempo? A chuva continua a cair sem cessar? Como é que estão? Boa noite, Judge. Boa noite, telespectadores, internautas da MBC Televisão. Meu caro Judge, a Beira, do ponto de vista meteorológico, registramos alguma chuva durante o fim de semana, mas sem grande alarido. Contudo, por causa da sua formação geomorfológica, geoespacial, a Beira está abaixo do nível do mar. Alguns bairros suburbanos registraram alguma enchente por razões de várias ordens, que é o denominador comum em Moçambique, o problema de valas de drenagem. Felizmente, a Beira tem algumas valas de drenagem, mas tem um problema de manutenção. Então, por conta disso, pequena chuva, já temos os bairros alagados, mas sem muito alarme. Indo para o primeiro ponto, a relação à visita do Ministro dos Transportes e Logística, uma visita de monitoria às estradas afetadas por estas chuvas. Estamos a falar de 152 quilómetros completamente afetados, mais de 3.000 quilómetros que também se ressentem com essas chuvas. Acho que é bom que o Ministro possa ver em loco a situação das estradas e chega à conclusão que São Francisco de Assis chegou quando disse: meus caros confrades, até agora nada ou pouco fizemos, recomecemos. De facto, para quem viaja pela Estrada Nacional número 1 e outras estradas, mas sobretudo a M1, que é a nossa espinha dorsal, nota que algumas obras não foram sérias. Num tempo em que se apregoa a resiliência, construções resilientes, nós temos uma estrada nacional número 1, a espinha dorsal, cuja construção deixa muito a desejar. O tamanho do alcatrão é milimétrico. Depois do alcatrão, temos a areia. No passado, parece-me, não sou construtor, mas antes do alcatrão eram pedras. A areia vinha depois, mas agora é alcatrão, areia. Estradas por onde passam vários carros, entre carros ligeiros, autocarros, caminhões de grandes tonelagem, mas mesmo assim despacha-se. Por isso eu dizia, até aqui nada ou pouco fizemos, parafraseando São Francisco de Assis, e dizia ele: recomecemos. Acho que o Ministro vai notar, tenho fé que as próximas construções não serão como estas que nós assistimos hoje, a não ser que seja bom construir para reconstruir em curto espaço de tempo. Não sei a quem isto beneficia, mas se queremos de facto um país sustentável, já que estamos no âmbito dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, queremos estradas resilientes, que é a palavra de ordem, e é isso que se apregou e se ensina. As nossas estradas
terão que mudar a maneira como elas são construídas. É uma vergonha, é lástima. Bem, oxalá que o ministro, de facto, tenha chegado a essa conclusão, que temos que mudar a nossa maneira de fazer as coisas. Não podemos, como diz o Presidente da República de Moçambique, Daniel Chapo, continuar a fazer as mesmas coisas para termos resultados diferentes. Não teremos estradas resilientes se a maneira de construir for a mesma. Muito bem, professor. E em termos de prestação de serviços básicos, como é que estamos ao nível da saúde? A cidade da Beira continua a funcionar na sua plenitude ou nem por isso? Os hospitais conseguem atender as pessoas a tempo e hora? As instituições públicas também estão a funcionar ou há alguma deficiência no atendimento aos munícipes ao nível da cidade da Beira? E na província até, no seu todo? Em relação à questão da intervenção do governo de Moçambique em relação à assistência humanitária, neste tempo em que as províncias de Gaza e Maputo, bem como a cidade de Maputo, são fustigadas por cheias e, por conta disso, inundações que criam deslocamentos de pessoas que deixam os seus bens, para não falar também das pessoas que perderam as suas vidas, os meus sentimentos, as famílias enlutadas. O governo está fazendo o que pode fazer e há que parabenizar. O Presidente da República teve que cancelar alguns eventos para se enterrar in loco do que está a acontecer, mas um apelo: não devemos ser uma sociedade ou um governo reativo. Através de avisos prévios, a Direção Nacional de Gestão de Recursos Hídricos, assim como o Instituto Nacional de Meteorologia, sabia-se muito bem, já desde novembro ou setembro sim, que teríamos essas chuvas. E por conta disso, consoante a quantidade de chuvas, já se esperava inundações, já se esperavam cheias. Então, devíamos estar mais preparados. Quer na educação, conscientização das pessoas em relação ao que ia acontecer, quer na criação de condições para os lugares onde as pessoas são albergadas, quer no aumento de condições de resgate, aumento de meios de resgate, barquinhos, barcos, helicópteros e outros meios, e até na criação de condições básicas, condições alimentares, condições sanitárias, condições higiênicas. Num tempo em que a previsão meteorológica quase que se confunde com a precisão meteorológica, o que se prevê, vezes sem conta, acontece, não devíamos esperar que o pior acontecesse para corrermos atrás do prejuízo. Aliás, já temos experiência, somos um país experiente em eventos extremos. Para não falar da cheia de 2024 tivemos um cenário, os ciclones que nos batem quase que anualmente. Eu acho que o Instituto Nacional de Gestão de Riscos, de Desastres, assim como eu disse, a Direção Nacional de Gestão de Recursos Hídricos, o INAME, podiam muito bem ter preparado este momento de forma resiliente, de forma sustentável. Não podemos correr atrás do prejuízo, não podemos ser uma sociedade reativa depois de tudo quanto temos passado. Parabéns ao Governo por aquilo que está a fazer, mas das próximas vezes sejamos uma sociedade preventiva e não reativa. Sejamos proativos e não reativos.
já a experiência devia nos ensinar a sabermos fazer melhor. Reitero também aqui, não podemos continuar a fazer as coisas da mesma forma para termos resultados diferentes. Não podemos esperar que alguém morra, que alguém esteja numa árvore para depois começarmos a reagir. Não, já é tempo para fazermos melhor. Oxalá que este novo consulado, este novo governo possa fazer melhor nos próximos tempos. Professor Cambrão, como é que avalia a intervenção do governo nesta época chuvosa, quer seja em termos de assistência humanitária e no pronto-socorro das pessoas que estão sitiadas, muitas delas em zonas de grande risco, como é, por exemplo, no caso do Sul, a província de Maputo e também a província de Gaza. Sabemos também que ao nível da província de Sofala houve vários estragos, fala-se agora de mais de 152 quilómetros de estrada que foram devastados, cidades, vilas que não têm ligação com outros pontos da província de Sofala, isto porque as pontes e estradas que faziam a ligação ficaram interrompidos. Ainda nesta senda, hoje só podemos falar das cheias, das inundações. Então, nesta senda de cheias, inundações, sobretudo as inundações urbanas, né? Ao aspecto ligado ao aspecto que aqui mencionei das nossas estradas, né, que são mal construídas, nós temos um problema, um cancro urbano, a falta de planeamento urbano. Não se percebe que até os novos bairros e outros luxuosos não obedeçam coisas básicas, reconhecendo que estamos em tempo de mudanças climáticas e as mudanças climáticas são uma realidade. Há problema de ordenamento territorial. As construções são feitas por cima de leitos, de rios, riachos, lagoas. Hoje nós estamos nos dias de ontem, em que o slogan era o homem transforma a natureza. Não. Hoje, o homem deve dialogar com a natureza, deve dialogar com a água, deve respeitar o leito normal dos rios, dos riachos. Mas querendo fazer o uso daquele lugar, há que trazermos à tona o princípio de vasos comunicantes. Esta água, se queremos desviá-la, o que é que podemos fazer? A tecnologia nos ajuda a fazer isso. Não é para barrarmos a água, não é para entulharmos porque temos caminhões de areia. Eu tenho poder para entulhar. Não. Podemos desviar a água. É preciso dialogar com a água. Água. Olá, água. Você passa por aqui, por ali, porque eu quero ocupar esse espaço. E não apenas chegar lá, entulhar ou barrar. Porque tenho betão armado, porque tenho cimento, porque tenho não sei lá o que, areia. Não. Temos que dialogar com a natureza. E a água faz parte da natureza, faz parte da biodiversidade. Nós estamos na era do respeito pela biodiversidade, pelas diversas vidas. A água também faz parte da natureza, faz parte da biodiversidade. Quando nós pensamos que podemos transformar a natureza, impedindo o círculo normal da água, ela vinga-se. A natureza vinga-se. E quando se vinga, ninguém para ela. É o que nós já estamos a sentir. Ruas alagadas, casas submersas, pessoas que estão há mais de um ano fora das suas casas, porque pura e simplesmente houve um problema humano. Não chamamos de erro humano, é um problema humano. A megalomania humana, a insensatez humana. Construímos onde não devíamos construir. Mas alguém permitiu, deu doate, deu licença de construção, assistiu de forma inerte e impávida, só porque o vil metal falava mais do que a vida de toda uma cidade, de todo um bairro. Professor, já a terminarmos, queria colocar-lhe uma pergunta. É que anualmente sabe-se em Moçambique que a época chuvosa inicia mesmo já no mês de dezembro e até inícios do mês de março. Enfrentamos o mesmo problema a cada ano, mas nunca temos uma solução definitiva. As estradas são ciclicamente destruídas, infraestruturas públicas e privadas, idem, também são ciclicamente destruídas. As zonas propensas a inundações são muito bem
conhecidas, mas anualmente continuamos a enfrentar o mesmo problema. Afinal, onde é que estamos a falhar e o que é que deve ser feito? Dinheiro é importante, mas quando o dinheiro hipoteca a vida dos cidadãos, não se deve permitir. Oxalá que tenhamos aprendido, mas parece-me que não. Até as novas construções também são desordenadas, não obedecem àquilo que é o planeamento territorial, o planeamento urbano. Aprendamos a conviver com a natureza, aprendamos a seguir normas. Ubi societas ibius, onde é uma sociedade há normas. Normas urbanísticas, normas de convívio com a natureza. E aquele que não cumprir essas normas, que seja severamente punido. Pois, dura lex, sed lex. A lei é dura, mas é de cumprimento obrigatório. Quem é esse que não quer cumprir? Que quer colocar em causa a vida de todo um povo, de toda uma sociedade, de toda uma nação, de toda uma cidade? Já basta. Já basta. Sejamos pessoas civilizadas. E pessoa civilizada é essa pessoa que sabe conviver com o outro, com o vizinho, com a natureza, que obedece normas e regras. Não podemos viver a laissez-faire, laissez-passer. Ou então, vivermos com aquela teoria homo homini lupus, o homem que é lobo para outro homem. É o lobo para outro homem quando não segue as normas urbanísticas, quando não quer dialogar com a natureza. Não. Somos animais racionais. Isto é, temos que fazer uso da nossa racionalidade para sabermos viver entre nós, sabermos viver com a natureza e sabermos ser ordenados. Oxalá que neste quesito o governo possa ajudar a conscientizar as pessoas e a cumprir com o seu dever de boa governação. Que os nossos governantes não se deixem levar pelo vil metal, isto é, pelo dinheiro. Porque alguém tem dinheiro, já pode construir onde quer, como quer e quando quer. Não. Haja regras. Não podemos continuar a fazer as mesmas coisas para termos resultados diferentes. A não ser que isto interesse a alguém. Esta é a economia do desastre, como alguém diz. Vermos pessoas no sofrimento, deslocadas, em centros de acolhimento, sem mínimas condições, porque isto talvez, a ajuda que vem, a ajuda humanitária, serve a algumas pessoas. A ser assim, somos muito desumanos. Alguém que quer enriquecer à custa do sofrimento do outro. Alguém que quer ser o que quer ser à custa do sofrimento do outro. Não. Isto não. E faço votos que o governo não permita isso. Cada um deve se cumprir com a sua missão. Os municípios cumpram com a sua missão. O governo também, qualquer governo distrital, provincial, governo nacional ou central, cumpra com a sua missão, com o seu dever. Muito bem, então, professor Camarão, por este dedo de conversa que nos concedeu uma vez mais hoje para esta edição do programa Nas Margens do CIVEV. Queremos agradecer a si também, caro telespectador internauta, que esteve na nossa companhia e também emprestando-nos um pouco do calor da sua audiência. Colocamos um ponto final por aqui e voltamos próxima semana com mais uma edição. Até lá.